Como eu disse a você, o doutor Roberto Rolo está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza. Sempre uma alegria, principalmente hoje, né, Heródoto? Tive hoje. Sabe como é que é? Hoje eu estou fazendo menos de 80 anos de idade. Tá sabe, certo. né? Daqui para frente eu só falo assim. 71. 71, tá bom. Roberto, antes da gente mudar de assunto, recall é uma forma de consciência do consumidor, pressiona para que ele receba aquilo que ele tem direito, o que é? É um instrumento importante, Heródoto, e a gente está usando cada vez mais. A gente começou a ver isso muito com os carros, com os veículos, e é uma maneira do consumidor se ver ressarcido dos prejuízos, dos danos, e as montadoras fazem isso, inclusive, para manter a fidelidade do cliente. Quer dizer, olha, eu tenho um problema no seu carro e eu vou trocar gratuitamente, e aí o cliente fica fiel. Agora, vamos usar esse gancho do recall? Sim. Lá na OAB, a gente estudou dentro da Comissão de Reforma Política o recall dos políticos. E por que não? Opa, peraí, como Exatamente, é que é a história? isso é importante, tá vendo? Você está me dando a oportunidade de dizer claro, isso. Pode falar. Lá na Comissão de Reforma Política da OAB, aqui de São Paulo, é bom que se deixe claro, aqui em São Paulo, eu sou membro dessa comissão, nós estudamos e ficou como uma das propostas aprovadas e foi levado ao Congresso Nacional fazer recall, lógico, criando regras. Então, como é que funciona? Criando regras, por exemplo, se a gente falar em recall do Poder Executivo, Presidente da República, aquilo que nós discutimos lá seria uma data de 4 anos. Então, não pode ser no primeiro ano que o sujeito está arrumando a casa. Não pode ser no último ano porque ele já está de olho na reeleição. Então, que seja no segundo e no terceiro ano. Uma vez só. E aí te perguntaria a população, para ou continua isso? Exatamente. É uma ideia. Ideias tem e mecanismos jurídicos existem. Precisa que a sociedade cobre dos nossos representantes que implementem essas alterações. Nós já discutimos isso. Então, recall dos políticos, a gente já discutiu. Tá, ótimo. Pula, me explica o seguinte, nós estamos aí na beirada do TSE dizer alguma coisa a respeito das investigações que fez da chapa Temer-Dilma. Qual é a sequência processual disso agora? Então, é bom lembrar para o telespectador que essa é uma ação que começou no final de 2014, a eleição foi em outubro de 2014, então no final de 2014 essa ação foi proposta e ela levou para amadurecer mais de 2 anos. Nós estamos em março de 2017, mais de 2 anos. Nesse período foram feitas várias oitivas, que agora recentemente ficaram famosas e houve até vazamento, foram feitas perícias, análise de documentos e então o relator, ministro Raymond Benjamin, teria liberado ontem, então, o seu relatório e teria sinalizado, olha, o meu voto já está pronto, eu envio o relatório, é bom que o telespectador saiba a diferença. Por enquanto, o ministro Raymond Benjamin liberou o relatório. O relatório é um resumo daquilo que foi feito nesses 2 anos e tanto. O voto, para nós, mortais, a gente fica sabendo na hora. Provavelmente ele vai liberar aí algum tempo antes para os ministros já saberem, né? Roberto, o Roberto, que é o nosso companheiro, está me dizendo que ele acabou de ver no site do Globo agora, dizendo que começa o julgamento na próxima terça-feira. Então, já agora, deu tempo de marcar. O relatório vai ser divulgado, nós vamos poder divulgar isso, o público vai poder saber ou não? Sim, o relatório e o voto. A partir do momento que o voto estiver publicado na sessão de julgamento, ele vai ser colocado na internet. Várias peças desse processo estão já na internet, menos aquelas que têm sigilo, não é? Então, isso o ministro Raymond Benjamin fez questão e o TSE faz questão de deixar acessível ao público. Então, nós vamos ter conhecimento do relatório. Eu ouvi notícias hoje que o relatório tem centenas de páginas, não são dezenas, são centenas. E o voto em si, procedente, improcedente ou parcialmente procedente, nós vamos conhecer no momento do julgamento. Tá, bom. Então, quantos ministros tem lá no TSE que vão julgar a chapa Dilma Temer? São 7 ministros, o presidente é o ministro Gilmar Mendes atualmente. Ele vota também ou só para desempatar? Ele vota também, o regimento diz que ele é o último a votar. Último a votar. Então, é um colegiado de 7 São juízes 7 ministros. Que tem o título de ministro. São 3 do STF, 2 do STJ e 2 são advogados. Inclusive, há uma especulação, e a imprensa tem falado isso, que os 2 advogados, advogados que exercem o mandato de juiz, de ministro, o mandato deles termina agora, se eu não me engano, um em abril e outro em maio. São 2 que vão ser trocados. Sim. E por outros 2 advogados? Por outros 2 advogados. Quem é que indica? O STF faz uma lista com 3 nomes e quem nomeia é o presidente da República. Daí a especulação, não é? Agora, quem está na fila, quem está na lista, nós já sabemos quem são os nomes, são ministros, advogados que já estão lá, não vão começar da noite para o dia, e são pessoas respeitáveis, pessoas que têm um currículo e uma história. Também não vão entrar lá para colocar em risco a sua integridade, exatamente. Aliás, está escrito mesmo aqui no G1 dizendo isso. O julgamento da chapa Dilma Temer começa na próxima terça-feira, diz o Gilmar Mendes, que é o presidente do
que é ele que faz a pauta. Quando o ministro Herman Benjamin liberou ontem, sinalizou, olha, meu voto já está pronto, quem faz a pauta é o ministro Gilmar Mendes. Houve, inclusive, uma especulação hoje durante o dia, que me parece que o ministro Gilmar Mendes vai ter uma viagem agora no mês de abril e ficaria 15 dias fora do Brasil. Então, a especulação foi... Como ele vai fazer questão de votar, evidentemente, e presidir o julgamento, talvez ele deixasse para a volta dele, que seria em maio. Mas se a gente tem essa notícia mais recente de que vai ser na terça-feira, significa que o ministro Gilmar já pautou para terça-feira. Vamos acompanhar. Explica uma coisa. Qualquer um dos ministros pode pedir vistas? Sim, é outra especulação. O está me falando aqui que nós somos um país de conversar assim, de míope. Todo mundo pede vista. Pois é, vamos explicar isso para o telespectador. O pedido de vista significa que o juiz que vai decidir, o ministro que vai decidir, não está à vontade naquele momento com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele ouviu do relator, ele não se sente à vontade para proferir o voto dele, o julgamento dele. Então, é bom, eu acho que é saudável tudo isso, bem. Que ele Mas pegue não tem prazo para devolver o processo? Sim, vou chegar lá, Heródoto. É bom que ele pegue o processo para estudar. Esse é um processo que tem milhares de páginas. Então, eu também fico pensando, eu sou advogado, você jornalista, o telespectador, eu acho que eu não quero que julgue um processo de interesse da sociedade ou interesse nosso de qualquer jeito. Então, é justo que o ministro peça a vista. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, o novo CPC, que está fazendo aniversário de 1 ano, né, então um pouco menos que você, ele fala em 10 dias de prazo para pedido de vista, prorrogáveis esses 10 dias por mais 10. Então, seria um total de 20. Mas é novo o CPC, porque o CPC ainda vai lá e diz, se o ministro não devolver o processo nesses 20 dias, o presidente do órgão colegiado tem que ir lá e cobrar do ministro. Por que eu estou dizendo que é novo? Porque mas a gente vê no STF não tem nenhuma punição administrativa se o cidadão não devolve o processo? Exatamente. Lembra que o senhor Gilmar Mendes, nós citamos aqui, ficou sentado em cima do processo durante o ano inteiro? Mas ele não é o único, são muitos e muitos processos que acabam passando. Agora tem muitos processos lá, vamos imaginar que isso leva a sensação para a população que é uma das maneiras de não se fazer justiça no país. Uma das maneiras de empurrar o processo, né? Na verdade? Sim, fica essa impressão. Mas eu prefiro pensar que é um processo tão importante, é uma consequência tão importante para o Brasil, que se o ministro quiser ficar mais 30 dias ou mais 40 dias para estudar o processo, eu acho bastante razoável, eu acho que a sociedade tem que entender isso. O que não significa que não vai julgar em 2, 3 ou 4 meses, vai julgar. Mas será que julgar um processo com milhares de páginas, que demorou 2 anos e tanto na mão do relator, será que ficar mais 30 dias? E aqueles processos que chegam lá e prescrevem e eles não julgam? É verdade. Essa é outra paulada na cabeça da sociedade, do cidadão. Você tem razão e a gente tem que ficar de olho e tem que cobrar, realmente. Se a lei fala 10 dias mais 10 dias, eu acho que 20 dias é um prazo razoável. Agora, vamos multiplicar esses 20 dias por 3, 4, 5 ministros. A rigor, todos têm direito de pedir vista. Então, você projeta esse julgamento para alguns meses, né? Começa na terça, não significa que vai terminar em 1 ou 2 sessões. Eu acho que vai se prolongar. Você acha que, bom, o start é terça-feira, mas isso... Eu acho que vai se prolongar. A expectativa hoje, lá em conversas, né, com os colegas... Agora, o relator não vai pedir vista, né? Não, o relator ele viu tudo. Mas você sabe, este relator já fez isso este ano em outros julgamentos, ele pode até mudar o voto dele enquanto não terminar o julgamento. Terminou o julgamento, ele pode mudar o voto. Vá que ele se convença de algum argumento utilizado por um dos colegas nós nem sabemos dele. Ainda qual é o voto dele. Eu estou pressupondo. É especulação, sim, é especulação. Eu estou pressupondo, é uma especulação, eu não tenho o voto dele. Aí, outra coisa que a gente vai observar bem, né? Se vai haver aquela tal da divisão da chapa, divisão da responsabilidade, né? Quem fazia a campanha era o ex-presidente Dilma e os seus correligionários. Então, o presidente Temer não tem nada a ver com isso. Me parece até que Mas isso vai ser julgado também? Também isso. Esse é o momento de julgar. Se vai ser dividido ou não? Esse é o momento de julgar. Juridicamente, a ação pode ser julgada procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Quer dizer, de repente, parcialmente até porque o delator, e esse vazamento a gente sabe, o delator diz que deu não sei quantos milhões para a campanha da Dilma. Quer dizer, ele não falou que deu não sei quantos milhões para a campanha do Temer ou deu dinheiro para o Temer. Quer dizer, então, de repente, há uma brecha para separar essas responsabilidades, né? Paulo, vamos conversar mais um minutinho aqui. Você sabe que tem muita plataforma, a gente... O salário é um só, hein? Tá bom, tá certo. Gentilmente, o advogado, doutor Alberto Rolo, está aqui conosco. Rolo, me explica mais uma coisa. Caso venha a ser considerada procedente a ação,
E aí? Pois é, nós estamos, no atual momento, nós não temos vice-presidente, né? O vice-presidente assumiu a presidência de forma definitiva. Então, diz a Constituição, é o artigo 81, não gosto de ficar, para não confundir o telespectador, ficar mencionando, okay. Mas diz a Constituição, está lá no artigo 81, que ocorrendo a vacância dos dois cargos, presidente e vice, haverá nova eleição no prazo de 90 dias, até 90 dias. Aí vem o parágrafo desse mesmo artigo, que diz o seguinte: se esta vacância ocorrer no segundo biênio, que é quando nós já estamos, aí a eleição vai ser feita pelo Congresso Nacional, então é a tal eleição indireta, e o prazo é menor, no prazo de 30 dias. Tá. E quem é que pode se candidatar? Qualquer cidadão? Então, a Constituição diz, na forma da lei, e aí nós temos, me parece, eu já vim aqui no seu programa falar disso, nós temos duas leis bastante antigas, e aí, como elas não foram usadas até hoje, tem questionamentos sobre a aplicação dessas duas leis. Afiliado num partido político? Então, tem regras específicas. Nessa altura do campeonato, com uma eleição em 30 dias, as regras são diferenciadas, né? Tem problema de idade, né? Tem que ter 35 anos. Não, mais de 35. Então, você passou por pouco, mais de 35, né? E aí, filiação partidária, e a eleição é indireta, né? O que choca um pouco é isso. Claro. Agora, se a gente está numa plena democracia, fazer eleição indireta choca um pouco. Mas é importante o telespectador entender, se isso acontecer, que é uma situação anômala. Da mesma maneira que foram os dois impeachments que a gente já viveu recentemente, certo, essa situação de uma eleição direta também seria anômala, né? Rolô, obrigado mais uma vez pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Muito grato, muito obrigado. Obrigado. Bom, a participação então do Dr. Alberto Rollo aqui conosco, gentilmente, ele tem vindo aqui para nos explicar, para nos socorrer quando as coisas começam a ficar meio embaralhadas, né? E ele tem uma facilidade imensa, uma didática imensa, um conhecimento imenso, uma credibilidade para a gente poder se acertar e a gente tomar as decisões e formar a opinião que a gente acha que deve formar sobre o nosso país. Já já a gente volta.